Na volta do Faial, há histórias por contar, lugares por descobrir e vozes que fazem eco do Atlântico. Bem-vindo ao podcast onde a ilha fala e tu ouves. Bem-vindos ao podcast Na Volta do Faial. Eu sou António Furtado, o vosso anfitrião. Este conteúdo é produzido na Ilha do Faial, no arquipélago dos Açores, com a presença e a companhia de amigos, conhecidos e todos aqueles que se sintam à vontade para nos fazerem companhia e partilhar as suas histórias de vida, numa partilha que se quer de histórias da vida entre a ilha e o mundo. No episódio de hoje tenho dois convidados e vamos estar à conversa nos próximos minutos numa partilha conjunta. Ainda antes de passar a palavra aos meus convidados de hoje, para se darem a conhecer a todos os que nos acompanham, quero agradecer a presença neste podcast. Agora sim, vou pedir aos meus convidados que se apresentem para saberem com quem converso hoje. António Freitas, faialense, 36 anos, sou formado em audiovisual e tenho também especialização em som, mais propriamente produção musical. A minha experiência a nível profissional tem-se mantido mais um pouco relacionada com a política, assessoria política nas áreas da imagem e comunicação. Trabalhei como assessor no grupo parlamentar do CDS em várias legislaturas, depois também passei pelo Governo Regional, pela vice-presidência do Governo, como secretário e como técnico especialista. Bem, eu se calhar passava aqui ao Rodrigo para ele se apresentar. Então, eu sou o Rodrigo Freitas. Tenho 29 anos, estudei no Porto. Quando saí de cá fui para o Porto estudar design de comunicação nas Belas Artes da Universidade do Porto. Depois, mais tarde, decidi que não queria progredir para nenhum mestrado, não tinha interesse dentro da área de design de comunicação e fui estudar cinema, uma segunda licenciatura para Lisboa, para a Escola Superior de Teatro e Cinema, que concluí há cerca de 3 anos. Foi nessa altura que depois fiz um estágio curricular na Irmã Lúcia, que é uma das maiores casas de pós-produção de cinema em Portugal. Integrei o projeto de restauro do cinema português, que era feito em colaboração com a Cinemateca Portuguesa, e estive lá praticamente 3 anos a fazer o trabalho de colorista, color grading. E pronto, e agora é que terminei. Esse projeto terminou e pronto, e voltei agora à ilha a começar este projeto. Mas pronto, acho que é isso. Estamos a falar com os irmãos António e Rodrigo Freitas. Antes de mais, quero agradecer também a vossa disponibilidade e por me receberem aqui no vosso novo espaço. Já desse espaço vamos falar um pouco mais à frente. Por aquilo que eu também percebi, daquilo que já falámos anteriormente, o Rodrigo, mais que o Rodrigo, mas também o António, vocês saíram, como muitos, que nasceram cá, no Faial, saíram muito novos para fora. Como é que começou este percurso da saída do Faial? Acho que o António saiu primeiro, não é? Ele pode começar. Sim, assim, eu realmente saí do Faial, tinha eu os meus 18, acho eu, 18, 19, pronto. Na altura fui tirar um curso profissional, técnico. Não havia cá na ilha audiovisual, eu e um amigo, o Valério, na altura andávamos à procura dessas áreas, alguma coisa relacionada com essas áreas, como não havia cá, e eu lembro que na altura tinha uma bolsa de estudo que foi o que me permitiu, juntamente obviamente com o esforço que a minha mãe fez para eu estudar para fora, foi o que permitiu tirar esse curso. Estamos a falar de um curso de 3 anos, em Lisboa, na Escola Profissional de Comunicação e Imagem, que me deu bases para fazer depois o meu percurso profissional. Claro que à data em que tirei o curso, eu não fui assim com aquela vontade toda de estudar. Isso costuma-se dizer, se soubesse o que sei hoje, teria feito diferente. E se calhar teria-me dedicado mais, tinha aproveitado mais os professores que tinham ao meu dispor, que na altura, quando somos mais jovens, mais tenros, às vezes não valorizamos o conhecimento das pessoas, aquilo que elas têm para nos oferecer. Mas de qualquer das formas, acho que aprendi o suficiente para conseguir-me fazer à vida, ter um trabalho, etc, etc. E portanto, após o curso vim para trás, regressei à ilha, há sempre aquela incógnita, volto, não volto, decidi voltar, fiz um estágio na Assembleia, fui lá bater à portinha, não conhecia propriamente ninguém. Consegui falar com a senhora secretária-geral na altura e continua a ser a mesma, que é a Sandra Costa. Abriu-me as portas da Assembleia, fiz lá o meu estágio. Depois de fazer o estágio consegui que um partido
despertei interesse de um partido para me abrir as portas para fazer comunicação como secretário auxiliar. Depois fui progredindo dentro do espaço, digamos, dentro do partido, fui progredindo. Mais tarde, houve uma altura em que tive um ano fora da política e decidi fazer passar uma experiência como empreendedor, ou seja, tive uma pequena experiência num restaurante, no Cedros, no Porto de Eira. Gostei da experiência, talvez no futuro volte a fazer qualquer coisa nessa área da restauração, que eu até acho que é uma área que o Faial precisa. E depois voltei novamente à política. Acho que eu e a política a gente anda a perseguir um ao outro, não sei quem é que anda a perseguir quem, mas voltei à política 4 anos na terceira, na vice-presidência, a fazer assessoria também. E agora decidi regressar à terra, também tenho cá a minha namorada, quero constituir cá a família, quero fazer alguma coisa de valor pelo Faial e com os faialenses. No fundo é isto. Pronto, eu também saí aos 19. Eu fiz um percurso que eu não sabia bem no secundário, quando estava no secundário, não sabia bem o que é que eu queria fazer, o que é que eu queria estudar, porque isso era sempre uma questão. Vocês acabam o secundário e vão para a universidade. E eu sabia que queria ir para tirar um curso superior. Eu só não sabia ainda muito bem o que é que era, sabia qual é que era a área, que era artes visuais na escola, no secundário. E não abriu no primeiro ano de secundário. Eu tive em ciências, no ano a seguir abriu. Então eu fiquei mais um ano a fazer algumas disciplinas específicas do curso de artes. Então fui com 19 anos para o continente, para o Porto, uma cidade que nunca tinha estado e que adorei. E hoje em dia acho que é uma cidade que eu guardo também como uma segunda casa. Tive 4 anos bastante interessantes no Porto, aprendi imensas coisas, estudei design, que sempre quis. Percebi que era, no final do secundário, percebi que era mais essa área que me interessava. Pronto, estive numa grande faculdade também, Belas Artes, com professores incríveis, com um ambiente incrível entre colegas. E pronto, ou seja, eu estava ou seja, a pergunta era um pouco sobre o que é que nos levou, de certa forma, ou seja, quando é que saímos, e não sei se não estás aqui também já a entrar numa... Esqueci-me agora um bocadinho. Sim, aquilo que eu perguntava era, vocês que saíram novos do Faial e como é que começou este percurso? Sim. Este percurso, mas dentro do... Sim, ou seja, este percurso de saída e depois de regresso e até chegarmos agora, não é? Claro. Sim, pronto, foi isso. Eu concluí o curso. Eu lembro perfeitamente, houve aqui uma questão que foi no segundo ano de design, o curso são de 4 anos. Eu tinha um colega meu na altura que me falou, que me deu-me a descobrir que se poderia estudar cinema em Portugal, eu não fazia ideia. Eu era um cineasta do ponto de vista do espectador. Eu adorava cinema e nunca percebi que se poderia estudar cinema para ser realizador, diretor de fotografia, o que fosse. E ele falou-me na altura da STC, a Escola Superior de Teatro e Cinema, deu-me a conhecer essa realidade, essa possibilidade. E eu lembro-me de sentir ali um conflito, de sentir o que é que eu faço. Eu progrido no meu curso de design ou interrompo este curso, apesar de estar a gostar bastante. Mas sentia ali quase uma necessidade de já ir estudar cinema, porque com 22 anos já estava a ficar velho e portanto havia assim uma certa ansiedade dentro de mim. Depois lá decidi concluir o curso de design. Terminado esse curso fui, como já disse, estudar cinema. Consegui entrar, há todo um processo de candidaturas um bocado exaustivo e complicado de entrada nessa escola. Eu lá consegui e fiz o percurso de 3 anos. Depois, como disse, estive a trabalhar fiz um estágio, depois passei efetivo dentro da Irmã Lúcia. Fiz lá um trabalho como colorista. Aprendi imensas coisas durante esse período, mesmo bastante. E certamente há de haver muitas mais coisas para aprender. E pronto, e depois isto é uma questão que esse percurso, o que nós estamos a começar agora, é uma coisa que já é falada desde que eu fui estudar design para o Porto, por exemplo. Ou seja, já há quase 9 anos que nós andamos a falar sobre estas coisas de montarmos um estúdio, não digo produtora, mas sobretudo um estúdio de design, etc., de audiovisual. Isso era uma coisa que andava a pairar nas nossas conversas, nos nossos pensamentos, etc., já há bastante tempo. E o que eu senti foi, já que eu estou a terminar esta fase em que eu já sabia que o projeto ia acabar e que ia sair da produtora, foi então que eu senti mesmo a necessidade de começarmos a passar das conversas da teoria à prática, não é? É começar realmente a procurar, mais até o António ficou a par disso, apoios ou que tipo de estruturas e depois é que nós poderíamos ter para realmente começar a montar o estúdio, a pensar no estúdio de uma forma mais concreta. Muito bem, nós estamos aqui precisamente neste espaço aqui na cidade da Horta e obviamente que as perguntas estavam previamente definidas, mas à medida que a conversa vai fluindo, as respostas vão acabando por surgir. Isso também é bom, não é? De uma forma natural. O vosso espaço aqui na cidade da Horta, que vocês estão a dar a conhecer agora também às pessoas, ao estúdio, disse bem? Estúdio.
É isto. É isso, é um espaço que está transformado à vossa maneira, Sim. idealizado por vocês. E eu ia pegar nisto que vocês acabaram de falar. Eu tinha aqui a pergunta de como é que nasceu a ideia deste estúdio, mas já percebemos, por aquilo sobretudo que o Rodrigo disse. Pegar aqui nesta outra questão que eu tinha é, vocês acham que, eu acho, mas eu queria vos perguntar na vossa experiência, vocês já criaram este conceito, têm uma ideia em mente, têm um projeto, vocês acham que tinham conseguido montar hoje este espaço se não tivessem saído e tido todas estas experiências, estes momentos de vida muito importantes que tiveram em termos de formação académica, mas também em termos sociais? Bem, eu se calhar atreveria-me a dizer que não, sendo que nós nunca sabemos. Ou seja, isto é possível fazer isto ou aquilo sem sair do FAIAL. Possível é. O mundo das possibilidades, eu acho que ninguém consegue tecer mais probabilidades, quer dizer, claro. É uma coisa, há sempre um cisne negro, há sempre uma coisa, um acontecimento que aparece, há sempre uma mudança que ninguém espera. Tudo é possível ao fim e ao cabo, não é? Agora, realmente, em termos de conhecimento técnico e também de abrir horizontes, de conhecer mundo, digamos assim, eu acho que foi muito importante nós termos saído daqui. Como também será muito importante, se calhar, termos voltado. Isso aí também vai do trabalho que formos desenvolvendo, vai também do julgamento, não nosso, não é um auto-julgamento, mas é o julgamento dos outros, porque nós vivemos em sociedade, estamos sujeitos sempre à crítica, seja ela boa ou má, e ela é importante, faz-nos também aprender e ser humildes e melhorar, acima de tudo melhorar. E eu acho que nós, o que tentámos criar aqui era uma coisa um bocadinho distinta, porque não há propriamente estúdios, pelo menos eu não conheço nenhum, com esta capacidade de resposta aqui no Triângulo e mesmo nas Ilhas Maiores. Há algumas coisas, mas com essa panóplia de oferta eu acho que não há nenhum. Não quero estar-me aqui a meter nos bicos dos pés, mas eu acho que estou a ser, daquilo que é o meu conhecimento, estou a ser realista, acho eu. Pronto, a pergunta é se realmente se tínhamos feito isso ou não. Eu acho que não, porque também, lá está, tudo entronca num percurso de vida. Claro que se calhar o estúdio podia ter vindo mais cedo, se calhar podia ter vindo mais tarde. Eu acho que bem na altura que nós sentíamos que estávamos maduros e com capacidade e com possibilidades também financeiras para avançar. Eu acho que as coisas devem ser maturadas, eu acho que as coisas devem ter um conceito, devem ser bem pensadas, bem refletidas, e quando nós achamos que devemos avançar, avancemos. Porque há um Nobel da literatura, o Eduardo Galeano, que dizia: para que é que serve a utopia? Se nós andamos 10 metros e essa utopia fica a 10 metros. E serve para isso mesmo, para andar. Não é que... Eu acho que sonhar faz parte da vida e eu acho que devemos sempre sonhar e querer almejar novas coisas ou coisas que nos deem prazer. Porque eu acho que, às vezes, olhando a sociedade, eu acho que às vezes as pessoas estão saturadas, estão fartas do mesmo, da monotonia. E eu acho que tanto naquilo que são os serviços públicos ou mesmo nos privados, acho que temos que ter essa capacidade de nos saber reinventar, de saber motivar as pessoas, dar incentivos às pessoas para que elas estejam também felizes e contentes naquilo que fazem. Porque se nós não tivermos a fazer aquilo que gostamos, eu acho que dificilmente vamos passar uma boa imagem, vamos passar uma boa mensagem, vamos realmente ajudar os outros. E eu acho que este projeto serve, pelo menos o nosso objetivo com ele é realmente fazermos o que gostamos e conseguirmos com isso também fazer o ganha-pão do dia-a-dia e ajudarmos os outros naquilo que são os seus projetos de vida. Pronto, eu acho que se calhar estou a me esticar um bocadinho, não sei se o Rodrigo eu ia perguntar ao Rodrigo, até ia reformular, pegando aquilo que tu estavas a dizer, ia perguntar ao Rodrigo que, de facto, o trabalho de qualidade, para nós desenvolvermos um trabalho de qualidade, é preciso também ter o conhecimento teórico, que é aquilo que é a formação académica. Sim, teórico e prático. Sim, mas depois a prática sim, é diferente, mas temos que ter a teoria, não é? Sim. Eu concordo a priori, não é? Também concordo que sim, que foi importante ter saído daqui, não é? Sair da ilha para ganhar mundo, não é? Isto é um clichê, mas é verdade, porque isto é uma bolha, entre aspas, muito entre aspas, porque hoje em dia com o mundo da globalização, não é? Os meios de comunicação, internet, etc., há uma democratização do próprio conhecimento, não é? É possível estar no FAIAL e estudar sobre o que eu quiser, quase. Agora, há pessoas formadas que têm uma experiência que não é só empírica, aliás, que é sobretudo empírica, que vem dessa tal experiência, da prática, que eu senti que estava lá, nas minhas aulas de design, seja com o Eduardo Aires, seja com as pessoas, seja com o Leonardo Simões, o diretor de fotografia, seja com todos eles. Agora não sei porque é que estes dois nomes vieram, pronto, são pessoas de renome em termos nacionais, tanto no design como no cinema, mas todas elas fizeram parte, ou pessoas que me identifiquei mais e pessoas que me identifiquei menos, mas eu acho que aprendi sempre com eles e, acima de tudo, agora aqui indo para um bocadinho por outro caminho, eu sempre senti que fui uma pessoa, não sei, eu tenho um bocado de uma autoconsciência de que sou uma pessoa vou utilizar essa expressão, se calhar um bocadinho
bocadinho infeliz, mas que sou um bocadinho malandro, não é? Eu preciso de me obrigar a colocar-me um objetivo sobre as minhas costas para ir atrás dele e fazer qualquer coisa. Porque vivo um bocado nesse... Não sei, vou um bocado à bolia das coisas às vezes. E às vezes é importante, conhecendo-me, é importante a mim próprio impor-me, vai estudar cinema. Porque eu quero aprender sobre cinema. E então foi um bocado essa... Partiu um bocado daí que é, ok, eu vou-me predispor, vou-me candidatar e sei que se estiver lá na escola, sei mais ou menos como é que é o currículo da escola, etc. Sei que me vou obrigar a ganhar conhecimento teórico, conhecimento prático, vou ter que entregar trabalhos, etc. E pronto, ou seja, estou a fugir um bocadinho, mas isto só para dizer que pronto, o facto de eu ter saído da ilha, ter ido estudar, na altura, quando saí, não foi por isso, foi mesmo por uma curiosidade e por uma vontade de aprender e de saber mais coisas. A partir daí comecei a perceber que às vezes tinha que me obrigar e pôr-me objetivos, porque queria fazer coisas, queria aprender coisas. E só ter-me de exemplo, agora também estou-me já um bocadinho, já vou voltar atrás. Muitos amigos meus lá fora acabam por emigrar. E eles dizem-me que sentem uma necessidade de fazer isso, porque já não vêm em Portugal. Vêm em Portugal a tal bolha, a tal sítio onde já não conseguem aprender mais, em muitas áreas. E eles saem e vão aprender. Eu não sei se eles também se obrigam a sair ou se metem essa pressão e esse objetivo para... Não sei. Vocês fizeram precisamente o trajeto oposto. Porque sentem também que era aqui que querem estar. Sim. Isso é bom, foi uma boa entrada. Não, é isso. Ok, vamos por aí então. Sim, obviamente que quando eu admiro imenso, eu acho que eles são corajosos por saírem e por irem lá para fora. Porque eu não consigo. Se calhar está aí o meu limite de não me obrigar a mais nada. Mas não é só por isso, não é só por esse lado da obrigação, do sentido de obrigação, para ser malandro ou menos malandro, não é por isso. É porque, efetivamente, não sei explicar bem porquê, eu sinto que há qualquer coisa inerente de ser da ilha. Se calhar, não é? É a tua natureza. Sim, se calhar é a minha natureza, é a minha forma de me relacionar com o mundo, é sentir que há uma... Quer eu queira, quer não queira, quer eu gosto, quer não gosto. Eu sou daqui, eu nasci aqui, na Ilha do Faial. Pronto, isto é uma coisa que nós falamos sempre, que é muito fácil chegar ao discurso de nós voltarmos e nós próprios constatarmos e termos a percepção de que as coisas parece que não avançam muito, não há muita coisa a acontecer. Pronto, que é um bocado daquela expressão que isto é um atraso de vida e que não se faz nada e não sei o quê, pronto. Esse discurso é fácil. E não estou a dizer que ele não tem uma base real, porque se ele acontece é porque há qualquer coisa que o provoca, não é? Só que a questão é que eu acho que isso é o António pensa de igual forma, é preciso combater isso, é preciso tentar amenizar esse discurso e quebrá-lo, não é? E a forma que nós sentimos que realmente, que também acho que é um ato de coragem, que é voltar para cá, para a ilha, é um bocado isso. Eu tenho inerentemente uma vontade minha, uma natureza minha, não sei explicar porque é que eu quero fazer qualquer coisa aqui, porque foi aqui que eu nasci, foi isto que me deu as bases para eu querer sair também. O facto de ser de uma ilha, inevitavelmente, deu-me se calhar muito mais vontade de querer sair do que se já vivesse no meio com muito mais acesso, muito mais ligações, whatever, a vários países, etc. Ou seja, inerentemente isso faz parte, fez-me chegar até aqui. E eu agora gostava de fazer um bocado um retorno, não é? Lá está, e agora voltando um bocadinho à pergunta anterior, aliás, é desta pergunta, de que foi importante sair para ter mais mundo e para ganhar mais mundo e mais conhecimento, mais bagagem. E agora eu acho que é importante, e eu sinto também que é um bocadinho essa, entre aspas, a nossa missão, que é um bocadinho passar daquilo que nós sabemos e conhecemos, tentar criar o que nós chamamos de polo, para poder do Faial também distribuir para as pessoas, sejam as de cá, dar também a conhecer a nossa própria cultura e trabalhar a nossa cultura, a nossa identidade cultural enquanto açorianos, seja no design, seja nas várias vertentes, em tudo aquilo que envolve a cultura, que é uma coisa muito vasta e até abstrata. Eu também partilho aqui da opinião do Rodrigo e das palavras do Rodrigo, que subscrevo quase na íntegra. E é isso, ou seja, o nosso objetivo com ter voltado é também nós darmos o nosso know-how, o nosso conhecimento, metermos esse conhecimento à disposição dos açorianos, dos faialenses, e é também alavancarmos essa terra para cima. Porque, como o Rodrigo disse bem, é muito fácil ir para o Facebook ou ir, porque agora está na moda, dizer meio dúzias, pronto, duas postas de pescada, como o povo diz, dizer que está tudo mal, dizer que ninguém faz nada, isto e aquilo. E eu acho que a melhor forma da gente realmente contrariar aquilo que é o discurso, a narrativa, é fazer coisa. Mas fazê-las bem feitas, não é só fazer porque fazer. Não é como o outro que acha que tudo o que é, por exemplo, eu digo o outro, para não dizer nomes de pessoas, sim. mas que acha que tudo o que é apoios comunitários deve ser investido, porque deve-se fazer, há dinheiro, deve-se usá-lo. Não, se para fazer coisas que fiquem mal feitas, mais vale não fazer, ok? Eu sou dessa opinião. Claro. Pronto. As pessoas, obviamente, naturalmente, têm a sua e vivemos em democracia e cada um tem direito à sua opinião e pode-se manifestar à vontade. Agora, lá está, eu acho que o Faial também acho que tem algumas carências. Quando eu digo Faial, os Açores, Portugal, que é, nós realmente, pegando nesta minha deixa que é os apoios comunitários. Obviamente há muito apoio comunitário, obviamente há apoios disponíveis. Só que muitas vezes o que não há propriamente é uma capacidade instalada da organização pública, da função pública, em ter apoio, em ter uma base, um gabinete, por exemplo, de apoio ao empreendedorismo, que funcione como deve funcionar.
não há às vezes estas estruturas que deviam apoiar os empresários da terra. Porque nem toda a gente, e nem é obrigada a ter. Por isso é que existem contabilistas, por isso é que existem advogados, por isso é que existem solicitadores, pessoas que se especializam em diversas áreas. Ninguém é obrigado, ou não devia ser obrigado, a tentar ser um MacGyver e saber tudo e mais alguma coisa. Está bem que hoje em dia temos o ChatGPT e as pessoas basta ir lá e acham que sabem de tudo e mais alguma coisa. Sim, mas estamos a falar Tu estás a falar num gabinete específico, não é? Os apoios, até a forma de aceder a estes apoios ainda é muito burocrática. Ainda era muito burocrática. Eu acho que é preciso desburocratizar, eu acho que é preciso criar incentivos certos para que os empresários se virem para realmente para os apoios que existem, mas façam alguma coisa que seja útil e que haja também aqui, do ponto de vista das instituições, uma abertura, que olhem realmente a realidade, que falem com os empresários, que representem os empresários, que se cheguem à frente, que reúnam as pessoas, que façam essa ponte entre aquilo que é a educação, por exemplo, a escola profissional. Nós aqui temos uma norte, que ouçam a sociedade civil. Quais são as necessidades das pessoas? Exato. E o que é que... E as coisas têm que bater certo, têm que começar a se alinhavar. Tem que... de mercado também. Exatamente. Tem que haver aqui um sincronismo que eu às vezes penso que não existe. Não sei se é falta de estratégia, se é falta de vontade, se é ambas juntas. O que é certo é que com este projeto nós também queremos fazer um bocadinho isto, ou seja, claro que há muita pedagogia para fazer, claro que eu sinto às vezes que o FAIAL não há propriamente às vezes aquela percepção do valor ainda da imagem, da estética. Eu acho que vai começando a haver, eu acho que às vezes também vamos um bocadinho de arrasto por vendo coisas que se faz aqui, olha, na ilha ao lado, no Pico, por exemplo. E eu acho que a gente deve olhar para os bons exemplos e aprender com eles. E se são bons, replica-se. Exatamente. Ou então melhora-se e cria-se uma coisa ainda melhor. Pronto, tudo bem. Original, não é? Exato. Pessoal. Mas nós não, uma coisa que eu gosto sempre de fazer é olhar no meu espelho, é olhar para dentro, é perceber o que é que está mal. E eu acho que toda a gente devia fazer isso. E eu acho que é pronto, se calhar fica aqui um conselho para que pensem naquilo que andam a fazer. Pelo menos pensem. Exatamente. Pegando nas tuas palavras então, eu vou... vocês estão-me aqui a abreviar aqui as perguntas, isto é ótimo. Pegando aqui nas tuas palavras, em relação a este espaço, que tipo de projetos, ou seja, antes de tudo, o que é que distingue este projeto de outros? Há pouco falaste que existem alguns poucos em formatos diferentes, mais dedicados a uma determinada área, e que tipo de projetos e pessoas é que vocês gostariam de ver a utilizar este espaço? Ou seja, o que é que o vosso projeto se distingue de todos os restantes e o que é que vocês gostavam de fazer aqui? Sobretudo, que pessoas é que vocês queriam ter aqui neste espaço? Eu acho que o António já arrasou essa expressão. Nós não nos queremos estar aqui a pôr em bicos de pés, não é? E achar que somos aqui os melhores da nossa... Da rua, seja lá o que for. Podem ser os maiores, não é? Os mais altos. Mas pronto, aqui a ideia é que o estúdio funciona, o core, muito agora essa expressão, o core do estúdio é que somos um estúdio de design, audiovisual e cinema sobretudo na parte da pós-produção, sobretudo e não só, mas não só. Mas obviamente há aqui uma outra questão que nós gostávamos também de tornar este espaço, porque é um espaço amplo, com algumas salas. Gostaríamos, num futuro próximo, esperamos nós, tornar também o espaço, explorar o tal conceito de galeria artística, em que as pessoas, artesãos, artistas locais, etc., queiram ter um espaço para expor, não é? A sua obra, o seu trabalho, etc. E com isso criarmos alguns eventos e conseguir gerar um bocado essa dinâmica entre pessoas, entre comunidade, entre artistas, entre artesãos, entre empresários. Pronto, criar eventos, consigamos misturar as pessoas e criar essas tais dinâmicas para começar a quebrar um pouco isso que nós sentimos que o FAIAL tem, que é uma falta de cultura visual, uma falta de cultura... Quando digo cultura, é sobretudo visual, lá está. Parece que, quando olhamos à nossa volta, e é isso que o António estava a dizer há pouco, quando falou do exemplo do Pico, por exemplo, eu pelo menos sinto isso, pode ser só uma percepção minha. Existe uma espécie de uma palavra que para mim é muito importante, que se chama identidade. Há uma identidade naquela ilha, há uma identidade na maneira como as pessoas fazem as coisas, há uma identidade como as pessoas pensam as coisas, naquilo que as pessoas põem nos projetos, no brilho que têm nos seus projetos. Não estou a dizer que não hajam maus exemplos, mas o que eu sinto é que há sobretudo bons exemplos ali ao lado. E o que eu sinto, infelizmente, no FAIAL, que é a ilha onde eu nasci, é que parece-me que há muita pouca gente a pensar assim, a ter esse brilho, a ter essa cultura visual, a ter esse cuidado na forma como criam o seu negócio, como se apresentam, na sua identidade. Aí parece-me que há uma falha muito grande na identidade. E isso é uma coisa que, querendo ou não, criando eventos em que as pessoas veem coisas, em que as pessoas são estimuladas e são provocadas, é um bocado como essa ideia de sair da ilha, porque não existe. Nós sentimos que esses eventos, essas oportunidades, esses momentos não existem. Claro que existem pontualmente. Eu não estou a dizer que a biblioteca não faz exposições, eu não estou a dizer que o banco de artistas não fazia exposições, eu não estou a dizer que não há
cinema. Eu não estou a dizer nada disso. Eu estou a dizer é que é preciso tentar envolver mais, ir à procura das pessoas, de criar sinergias entre as pessoas. O público-alvo, se calhar, não é aquilo que vocês querem fazer, não é um público-alvo abrangente, mais uma minoria. Não quer dizer que isto seja mau, não é? Claro. Há um certo nicho de pessoas que se interessa por isso naturalmente. Há outras que não. E o que nós gostávamos é de mostrar um bocadinho as coisas, não é? Sim, exato. Eu acho que assim, geralmente quando fizermos eventos é aberto à comunidade. Ou seja, qualquer pessoa interessada pode vir de forma voluntária, porque isto também é assim. Sim, voluntária. Quando digo voluntária é que nós para já não vamos cobrar nada dos eventos que fizermos aqui. Pronto, é uma coisa, geralmente são sempre abertos à comunidade, quem quiser aparece, não há propriamente um limite de pessoas, sendo que também não podemos ter isso a abarrotar. Mas pronto, a ideia é que seja aberta à comunidade para que as pessoas também se interessarem, virem. Até pode ser a primeira vez. Quer dizer, eu lembro-me da primeira vez que fui ao cinema. Eu lembro-me, se calhar, da primeira vez que fui, olha, por exemplo, a uma festa do Avante. Okay. E nem sou comunista, mas pronto, mas já lá fui. Sim, mas tive a experiência. Exatamente. É preciso às vezes a gente ver, é preciso às vezes ter as sensações, é preciso às vezes a gente realmente perceber como é que as coisas são realmente, de forma concreta e real. Porque senão, se ficarmos só para a teoria, se ficarmos só, sei lá, só a ver as coisas no computador, num ecrãzinho de um telemóvel, no digital, e não formos lá e não sentirmos as coisas, e não percebermos a dinâmica, como é que as pessoas se juntam. Olha, eu agora estou vindo da terceira, estive lá a trabalhar 4 horas. Quer dizer, a forma com que aquele povo se envolve nas coisas, se dedica, dá vida àquilo que são as tradições, mantém de pé todas as filarmónicas, todas as sociedades que eles têm para lá, sejam elas recreativas. Ou seja, vê-se que as coisas também só se mantêm no tempo se houver essa adesão, se houver essa participação. Se não houver, vai ser muito difícil. E eu acho que quando a gente olha para as ilhas como um todo, eu acho que nós temos a capacidade de ver essas diferenças e depois isso tem uma repercussão naquilo que é o dia-a-dia das próprias ilhas, nas dinâmicas que se criam nas próprias ilhas. O Faial já teve várias dinâmicas. Por exemplo, eu lembro-me de se fazer aqui, na altura até foi um amigo meu que iniciou isso, o Luís Pereira, de se fazer o Faial Films Fest, que era um festival de cinema que levava... Internacional, exatamente, que levava aqui pessoal de todo o lado e que movia também aqui a parte da economia. Desculpa, eu era um miúdo e era na rua onde nós morávamos, que era no Teatro Feilense, e eu lembro-me de ser miúdo e de ouvir falar disto. Eles estendiam lá uma passadeira vermelha, faziam todo aquele aparato, não é? Eu lembro-me de ser miúdo e obviamente nunca pensaria que ia estudar cinema um dia. Eu lembro-me de meter à janela, porque aquilo era algo diferente, era algo que me estava a provocar, era algo que me estava a estimular de alguma forma. E o que eu quero dizer é o que eu acho que nós queremos criar aqui não é nada de extraordinário, nem nada de complexo. É uma coisa simples como aquela. Não estou a tirar a complexidade a tudo que é criar um festival e gerir um festival. É super complexo, mas é o ato em si, é o ato simples de ver uma coisa. Sim, de fazer coisas que façam pensar as pessoas. Porque as pessoas são sensíveis, toda a gente é sensível. Nós não somos, os artistas não é o supra-sumo da sensibilidade e as pessoas que são, claro que se calhar têm uma sensibilidade mais predisposta a certas coisas, não é? Sim, porque também trabalham. Sim, trabalham e exploram, etc. O Ronaldo na bola, quer dizer, até pode ter um bocadinho de talento, mas trabalhou muito o talento. Sim. Há uns que têm mais talento. Eu acho que estamos a divergir aqui um bocadinho, porque voltando um bocadinho atrás e do que é que nos distingue, além disto que já dissemos aqui, que queremos fazer neste espaço, é um bocado depois essas pessoas que vêm cá e que conhecem o nosso espaço. Obviamente também a nossa intenção é falar-nos um pouco sobre o estúdio, do tal vertente do design, do audiovisual, do cinema e obviamente ver, primeiro as pessoas saberem que nós existimos e que estamos aqui e que temos essas várias respostas, seja desde a fotografia, a videografia, isto numa vertente do audiovisual, que podemos também explorar o universo da publicidade, etc. Que muita gente se calhar à partida não acha que no Faial seja possível fazer uma campanha publicitária e nós conseguimos desenvolver isso cá. Conseguimos fazer toda uma vertente vasta do design, que vai desde o design editorial, design de identidade visual, o chamado branding, ativação de marca, ou seja, criar eventos para ativar e para promover uma determinada marca. Pronto, ou seja, toda a vertente de som, que é aqui mais a vertente do António, a especialidade do António, todo o trabalho de som, masterização, mistura, toda a pós-produção, pronto, de som, que ele domina muito mais, desde a captação, pós-produção. Temos material profissional de cinema mesmo, câmaras de cinema, tripés de cinema, que é material que à partida nós não temos uma casa de aluguer de material aqui, nos Açores inteiros, não existe uma casa de aluguer. Obviamente nós não estamos nesse patamar da casa de aluguer de material. Se calhar no futuro caminhamos para aí. Obviamente que sabemos que as coisas levam o seu tempo e etc. Mas isto para dizer que existem realmente muitas áreas que têm a ver com as nossas formações, que se juntam e que dão uma resposta efetiva. Nós estamos aqui para trabalhar, temos o material para trabalhar. Mas isto só para agora perdi-me um bocadinho. Mas indo de encontro, por exemplo, quando dizemos que queremos criar eventos como exposições, etc., também queremos criar eventos como, se calhar, formular aqui parcerias com escolas profissionais, com
escola pública, escola secundária, etc. E eu lembro-me de estar no curso de artes visuais e ter a oficina multimédia, por exemplo, e seria, digo eu, do interesse de, se calhar, trazer cá alguns alunos, criar aqui, ou irmos nós à escola com algum material, mostrar, por exemplo, material de pós-produção de cinema, uma mesa de correção de cor, que é um instrumento que, se calhar, eles nunca iriam ter contacto. E é uma forma de cativar os alunos e eles perceberem que há mais coisas para além daquilo que a escola lhes dá. Sim. Ou seja, porque todo o sistema de ensino também está montado pelo Ministério da Educação, que é que põe e dispõe, e é tudo muito formatado para o mesmo. Sim. Eu acho que o futuro até será cursos em que os próprios alunos escolhem as disciplinas e compõem a sua formação, o seu currículo. Eu acho que esse é o futuro e acho que devemos abrir aqui umas oportunidades de quem não teve contato com essas áreas em que nós trabalhamos aqui, que tenha. E nós temos essa vontade, inclusive eu já falei com o Sr. Diretor aqui da Escola Profissional da Horta, dizer que temos essa vontade e havemos de falar com o resto da equipe técnica para propor a ideia e depois eles onde analisar e onde chegar a uma conclusão, se vale a pena ou não. Bem, continuando a falar em pessoas, este projeto também está entre família, não só enquanto irmãos, mas também nesta área que estavam aqui a falar dos artistas, dos artesãos. A vossa mãe também é artesã, não é uma atividade principal, mas é uma ocupação dos tempos livres, mas que depois leva também à perícia, não é? Vamos assim dizer. Quando nós fazemos aquilo que gostamos e podemos falar nisto, sabemos bem daquilo que estamos a falar, vocês e eu também, não é? Quando é uma coisa que gosto, procuro e saber mais. Os vossos pais também estão aqui convosco, vamos dizer, de formas diferentes, não é? Sim, exato. Mas está tudo em família. Sim, a minha mãe é a Zélia Freitas, há muita gente que já a conhece, de anos e anos de exposições na Semana do Mar, ela inclusive tem também trabalhos seus na Escola de Artesanato do Capelo. É funcionária pública, faz paralelamente estes trabalhos de artesanato nas camas de peixe, Mil de Figueira. Pronto, é uma mulher que também gosta de se aventurar, é uma mulher que, eu costumo dizer, não é uma mulher, é uma super mulher, porque realmente foi uma mãe muito dedicada aos 3 filhos, fez tripas de coração para que não faltasse nada, sempre arranjou 1, 2, 3 trabalhos para garantir que aquilo que eram as suas responsabilidades estavam lá. Às vezes foi mãe e pai, ou seja, é uma mulher que realmente eu tenho muito carinho, muito respeito e muita admiração. E para mim é uma referência para a minha vida. O meu pai também, realmente, tem estilos completamente diferentes. São personalidades completamente diferentes. Claro. O meu pai tem coisas que realmente também me inspiram bastante. E eu reconheço nele e vejo nele também uma referência para muitas matérias. Inclusive eu acho que vem dele o meu lado mais libertino, mais de poeta vadio, vamos dizer assim. E também teve a sua participação aqui dentro, sobretudo na parte de tratar as madeiras, de construir mobiliário. Ele é carpinteiro, exatamente de profissão, teve um trabalho muito importante também naquilo que foram as obras que fizemos cá dentro. Pronto, a minha mãe tem realmente uma exposição de artesanato aqui no nosso espaço. Essa exposição, ao contrário de todas as outras que possam acontecer, ela é permanente, faz parte, digamos, da mobília do espaço. Realmente também acho que é uma forma que encontramos aqui de valorizar e de também, ao fim e ao cabo, lhe prestar uma homenagem, porque nós realmente valorizamos muito o que ela faz e achamos que ela também, que os trabalhos dela mereciam ter um outro tipo de destaque. E eu acho que valorizam muito aquilo que é o nosso espaço, sinceramente. Todas as pessoas que entram vão sempre ali ao lado onde estão os trabalhos dela, ficam deslumbradas e fazem sempre rasgados de elogios. Expostos, não é? Sim. Exatamente. Mas a ideia, como o António também estava a dizer, é só fugindo um bocadinho, mas já voltando. Aí ia-te colocar a questão de outra forma. Qual é o significado de construir um negócio em família? Que é disto que se trata. Pois. Não, o significado é termos um pai que domina essa arte, que é a carpintaria, não é? Que é trabalhar a madeira, com a sua visão, porque eu, sendo um leigo, não é? Desenhei parte dos móveis que construí com ele, sobretudo, e vou percebendo o que é possível, o que é que não é possível, mas obviamente que é uma mais-valia no sentido em que se tivéssemos que contratar, sendo pragmáticos, não é? Se tivéssemos que contratar um carpinteiro para os fazer, teria certamente outro valor e teria sido feito certamente noutras circunstâncias e de outra forma. Sendo que, obviamente, construir um móvel, por exemplo, isto é um exemplo simples, construir um móvel com o meu pai tem o benefício e a capacidade de poder conversar com ele e de falar com ele sobre a solução, a melhor solução, etc, etc. Pronto, esse é o lado que tive no contacto com do que é construir este espaço com o meu pai. No caso da minha mãe, acho que o António já disse praticamente tudo. É isso, foi sobretudo um sentido de homenagem e de saber que ela tinha já essa vontade de ter um espaço de expor os trabalhos dela e lá está, e criou-se aqui a oportunidade perfeita para expô-los.
Também, assim, por um lado, nós também fizemos o branding da parte da marca dela. E também é uma forma de divulgarmos essa própria marca. Sim, mas isto só vou dizer outra coisa, lá está, que é o que nós fazemos com o trabalho dela, obviamente que é uma exposição, como o António disse, permanente, faz parte do espaço. Vontade, o nosso desejo seria chegar a outros artesãos, chegar a outros artistas, obviamente com uma curadoria, vamos chamar assim, com uma seleção que é pensada de acordo com o nosso espaço e de acordo com a nossa identidade enquanto estúdio, de ter um espaço também para promover outros artesãos, outros artistas, etc. Ou seja, aquilo que há pouco lá atrás estávamos a falar, o Rodrigo estava a referir o exemplo das exposições e dos workshops que existem em espaços públicos, como a biblioteca e o banco de artistas, e ele referia que é para uma minoria. Não é que isto seja não é uma crítica, é o que é. Aquilo que vocês pretendem aqui também é abrir a quem quiser. Sim. Obviamente, como eu referi, perante uma curadoria, não é? Porque certamente haverão trabalhos dessa pessoa que nos interessam expor no próprio espaço, que se sintam integrados no espaço, mas obviamente que, vamos lá, também não temos assim uma sala enorme para expor um conjunto enorme de quadros, é um exemplo, não é? Mas é possível apresentar, dependendo obviamente das dimensões, mas é possível fazer uma mostra, de se calhar, de uma dúzia de obras, de quadros, por exemplo, naquela zona que nós temos pensada para servir de sala de exposição. Isto obviamente que é sempre falado e lá está, essa palavra que é a curadoria, é sempre feita uma curadoria, há um interesse nosso no trabalho de um artista e esse artista mostra-nos o que faz e nós escolhemos ou tentamos selecionar aquilo que gostaríamos de ter e o artista obviamente também se fizer questão de ter um trabalho que ele quer muito expor porque ele de certa forma está-se a expor, não é? Lá está, obviamente que não vamos já ir contra isso, mas à partida quando eu falo em artistas ou artesãos ou outra coisa qualquer, é precisamente na ideia de não querer criar precisamente um nicho, ou não ser só pintura, ou não ser só escultura, ou não ser só... É isso como pode ser outra coisa que nós nem agora estamos a perceber que pode ser, e pode ser. Portanto, é um bocado essa coisa... Sim, nós... é um bocadinho eclético. Sim. Abranger várias coisas. possíveis. O mais importante é perceber-se o efeito que o espaço pode dar a essas peças, ou o que for, no sentido em criar um sítio. Não sei se me vou conseguir explicar, mas é isso. É criar um evento que parte sempre de um trabalho de curadoria. Há um pensamento à volta da exposição e não é só expor trabalhos do Artesão X, porque o Artesão X quer muito expor trabalhos aqui. É óbvio que queremos isso, mas é também com o artista, com o artesão, com quem for, perceber como é que podemos fazer realmente uma exposição pensada, enquadrada, e não simplesmente uma coisa só porque sim. Obviamente que há um pensamento e uma curadoria. Mais uma vez, acho que não vou repetir mais essa palavra. Está proibido. Não, mas estamos abertos à comunidade no sentido também de espectadores, não é? Todas as pessoas que quiserem vir ver, não é? Assistir, ver, até mesmo cinema. Eu estou a pensar que há alguma parte daqui que pode ser tornada uma espécie de uma pequena mostra de cinema ou fazer qualquer coisa. Existe essa possibilidade, tecnicamente existe essa possibilidade e isso também é uma coisa interessante de explorar. E nós também, assim, eu estou a falar aqui um bocadinho de cor, mas já conversei isso com o Rodrigo. E nós também temos muita vontade de também fazermos coisas. Nós somos privados, mas nada nos impede de fazer coisas ou parcerias com entidades públicas. Exato. Portanto, inclusive, eu também tenho uns amigos meus que andam-me a chatear um bocado para revisitarmos umas coisas que fizemos no passado, que eu tinha um grupo que era o Estecá, em que organizámos umas coisas ali no Castelo de São Sebastião. No fundo, eram eventos culturais que depois, parte digamos, do lucro, nós doávamos a entidades de solidariedade social e eles querem um bocadinho, acho que, ressuscitar essa ideia, mas também já lhes disse, bem, se for para fazer uma associação, sim senhor, avançamos. Se não, porque era muito, a gente, na altura era difícil, chegávamos ao pé das entidades públicas e diziam-nos sempre, bem, vocês, mas qual é a vossa base jurídica, ou vocês são o quê? Somos um grupo de amigos. E depois não havia, digamos, estrutura para poder obter apoios para isto ou para aquilo. E portanto, mas pronto, agora também aqui neste espaço temos, ou seja, não nos queremos resignar ou resumir ao que fazemos aqui neste espaço. Queremos também levar lá para fora, levar para a sociedade civil. Queremos ter essas parcerias ou algum protocolo com entidades públicas. Porque no fundo é um bocado isso, ou seja, se temos ideias, podemos fazer coisas, porque não expor essas ideias aos outros? Porque não colaborar com os outros. E é isso que nós queremos para o FAIAL. E é isso também que se calhar depois chega às pessoas. Sim, eu acho que é preciso ter iniciativa, acima de tudo. Sim. Eu ia só fazer aqui um parênteses porque tudo isto que estamos a falar agora aqui
ainda não é totalmente uma realidade, ao dia de hoje. É um percurso que nós queremos que seja bastante breve, mas obviamente nós, enquanto estúdio, a verdade é que ainda também estamos a trabalhar, ainda estamos a trabalhar naquilo que é a nossa própria identidade, no sentido de mostrá-la e de levá-la lá para fora, não só neste espaço, nas redes sociais, em tudo aquilo que hoje em dia, quer queiramos ou não, é importante nós existirmos nesses meios e nesses universos, porque é uma forma de nos, para dizer que existimos, não é? E depois de promover a forma como nós trabalhamos, os eventos que queremos criar. Ou seja, as redes sociais são uma plataforma muito ampla, muito rápida e direta de chegar às pessoas, hoje em dia. Portanto, nós ainda não trabalhámos muito nesse sentido e é o que vamos começar a fazer daqui para a frente. E pronto, ou seja, parece que arrancámos não ainda a 100%, entre aspas, não é? Mas sentimos que também faz parte do percurso e é uma coisa que queremos ir trabalhando, nada se faz só de uma vez e muitas vezes não podemos esperar. Isso é a minha maneira de pensar. Isto agora aqui uma espécie de uma parte. A minha maneira de pensar é que nós só deveríamos ter aberto quando tivéssemos totalmente, a 100%, com todos os conteúdos possíveis e imaginários para colocar nas redes sociais, etc, etc. Obviamente que isso é uma visão, se calhar, idealista das coisas. Quando muitas discussões que tivemos, eu e o meu irmão, embates, não é? E discussões e conflitos que se criaram, porque nada disto que está aqui foi tudo cor-de-rosa. Isto é uma coisa que não vale, nem queremos passar essa ideia, porque não foi, ponto. Sim, muita discussão. Sim, houve muita discussão. E nessa discussão, muitas vezes, porque eu insistia nesta ideia de não vamos abrir isto enquanto não tivermos a 100%, e uma coisa que eu tenho vindo a perceber e que vai um bocado contra essa minha natureza, é que às vezes tem que ser assim. Às vezes temos que abrir as coisas e os projetos têm que começar porque, obviamente, há investimento da nossa parte, há despesas a acontecer da nossa parte e temos que tentar acomodá-las. Pronto, e gerar receita, não é? Essa é a expressão. E dar o arranque também. Exato. Sim. E dar o arranque e mostrar que estamos aqui, e o boca a boca, e depois há de se ir passo a passo construindo as coisas. Até que chega uma altura em que sintamos que estamos a velocidade de cruzeiro, estamos a acontecer, e é para isso que abrimos, é para aí que queremos caminhar. Embora, do meu ponto de vista, já o devêssemos estar, mas pronto. Esta entrevista também vai servir para vos dar a conhecer também, espero eu. Este momento de conversa também, naquilo que poderá ser útil, acho que sim. Embora nós já aqui falámos anteriormente, que de facto, e falavas aí nas redes sociais, que é a tal questão das redes sociais, que é o vídeo tem sempre um impacto grande, não é? É como o cinema, não é? Toda a gente gosta de rádio, gosta de ouvir música no carro, mas ou de nos ouvir do cinema, aqui. Exatamente. Mas se calhar se tivesse cinema, a imagem, sim, não é? Uma imagem vale por 1000 palavras, não é assim? Acho que é assim. É a expressão. E, portanto, vale o que vale, mas cada um, mais importante tudo, é acreditar nos seus projetos e nos sonhos que têm e, de facto, fazer algo por isso, não é? Tomar a frente, ter a iniciativa, e é isso que vocês estão aqui a fazer. Eu acho que também, deixa-me só dizer isso, desculpa, que é, eu acho que as pessoas, porque eu sempre fui assim um bocadinho irreverente, desde puto, sempre fui. A imagem, o símbolo da irreverência. E não me chatei nada com isso. Gosto de ser assim, claro. Portanto, não há de mudar daqui para a frente. Se calhar até vai ser pior. Mas pronto, mas o que eu te queria dizer é que eu realmente, se tivesse que passar uma mensagem a alguém, ou quem está a começar, ao pessoal mais novo, às outras gerações que vieram. Assim já não estás a responder às perguntas. Sim, mas avançamos. Não, é só para dizer que eu acho que as pessoas têm que, se têm uma ideia, devem avançar. Não devem ficar com aquela, será que sim, será que não? Epá, avancem. Bater com a cabeça contra a parede também serve para aprender. E hoje em dia também vivemos numa sociedade em que parece que há uma moral acima de tudo e todos. Ninguém pode falhar, ninguém pode abrir uma coisa e fechar se calhar um ano a seguir, ou seja, as pessoas são logo muito julgadas. E geralmente somos julgados por quem não faz nada, para não dizer assim um palavrão daqueles bem grandes. A verdade é que é preciso que os jovens comecem a mentalizar, bem, que se não forem eles a fazerem por si, ninguém faz. Esta aqui é a realidade, preto no branco. Nem o Estado faz. É que nem o Estado faz. Apesar de ter um Estado incentiva, social, não é? Um Estado social até, apoiar. Com apoio, isto e aquilo. Sim. Mas as pessoas têm que ser donas de si. As pessoas têm que ser donas do seu narizinho. A verdade é essa. Têm que saber o que é que querem para a sua vida. Eu acho que esse é o E ponto. não estar à espera que lhes digam o que é que querem para a sua vida. Esse é o ponto fulcral. Porque esta é a falha da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade em que estamos à espera que os senhores políticos, no caso, em Apreto, nos digam o que é que devemos fazer. Toda esta democracia, esta bolha em que nós vivemos, o sistema que está montado, é sempre à espera que o outro faça alguma coisa por nós. Não que nós façamos para o outro. E eu acho que tem partido das pessoas. Sim, temos que ser ativos na sociedade. Exato. O que é que nós temos a dar? O que é que nós temos a oferecer? E se errarmos não há problema nenhum.
aprendemos com isso. Sim. O que eu acho é que, acima Eu ia de tudo... colocar aqui a questão, Rodrigo, que eu ia colocar e o António começou a responder. Já me estás a responder às perguntas todas. Antes de saber, exatamente. A questão que eu colocar, obviamente que estamos aqui a falar, eu estou a brincar, que é se um jovem do Faial vos abordasse, todos temos sonhos e os jovens, em jovens temos muitos sonhos, sonhamos ser normal, de handball, futebol, exatamente, é importante sonhar e temos que sonhar, e a minha opinião é esta, não nos devemos limitar a dizer não vou sonhar porque nunca vai acontecer, mas se um jovem chegar aqui, vocês falam aqui em projetos, neste projeto, em parcerias com escolas, hoje chegar um jovem ao pé de vocês e vos abordar no sentido de que tem um sonho, mas que tem medo de não sabe se vai dar certo, todos nós passamos por isto, não é? O que é que vocês, com a vossa experiência, o que é que vocês diziam a estes jovens? Com a minha experiência, ainda me considero um rapaz novo, que não é muito, jovem, lá está. 18 eu diria que o que ele está a sentir é normal, faz parte, e que se ele sente realmente, que acho que é das coisas fulcrais, para mim, no meu ponto de vista, posso estar a ser um romântico e não sei o quê. Das coisas mais importantes é nós percebermos o que é que nos apaixona, não é? O que é que nós... Mais do que sonhar com coisas, é o que é que intrinsecamente nos apaixona fazer. O que é que nós não teríamos problema de passar a nossa vida, ou o que é que no momento, porque as coisas podem mudar, mas o que é que no momento, no agora, me apaixona, não é? Eu com 18 anos apaixonava-me uma coisa. Hoje apaixono-me essa coisa como outras coisas, não é? Fui ganhando paixões. Poucas, não muitas, porque depois não há... E o que eu quero chegar a um ponto é, e cada vez mais para a malta mais jovem, hoje em dia, eu sinto, posso estar enganado, eu sinto que é mais difícil, de certa forma, entender essas paixões e essas motivações, coisas que realmente nós amamos e que temos desejos de fazer uma determinada coisa, porque no mundo em que há tanto estímulo, tanta coisa a acontecer, há uma liberdade enorme que nós temos hoje, há uma democratização com os meios de... ainda por cima, por exemplo, com a inteligência artificial hoje em dia, cada vez há uma série de ideias que são mais concretizáveis, de certa forma. Mas pronto... E a noção de tempo e de espaço, sim, sobretudo do tempo, porque as coisas hoje em dia são todas muito velozes e também são efêmeras. Tudo é consumido à velocidade da luz. Sim, completamente. E isto também às vezes, ou seja, se calhar até mesmo a questão da inteligência artificial, é fácil ir às plataformas e criar uma coisa... Evolui muito rápido. Só que a questão... Sim, mas isso vai ser democratizado, vai-se começar a regulamentar sobre essas matérias. Eu acho que às vezes esses cinzentos servem para se criar coisas. Sim. Eu acho que também às vezes quando o Estado começa a regulamentar demais, também mata tudo e controla tudo e muitas vezes absorve tudo. Eu acho que haver essa liberdade sobre as coisas, muitas vezes, ou seja, não estarem extremamente reguladas, serve para que as coisas cresçam. Se repararmos, as coisas que mudam o mundo são aquelas que ninguém estava basicamente à espera. E, portanto... Sim, mas o que eu digo é que, voltando a esse rapaz de 18 anos que me pudesse procurar agora, eu diria que se acredita, se sente que tem uma paixão, que tem um sonho, que vá perceber qual é que é a melhor forma. Primeiro, que estude sobre esse sonho, que ganhe conhecimento sobre essa área, sobre aquilo que ele gosta, do futebol, ou design, ou cinema, à medicina, o que ele quiser. Que ele se vá estudar, que se vá formar sobre isso e que ao longo desse processo, que ele há de fazer, ele há de descobrir muitas outras coisas que há de gostar e que há de entender e que pode relacionar com isto e com aquilo e formar-se enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto pessoa, porque isso é uma coisa que eu acredito que... eu acho que não é possível nós dissociarmos aquilo que é a nossa profissão daquilo que é a nossa vida pessoal. As coisas cruzam-se, é inevitável, é impossível eu dizer que sou o Rodrigo, que quero ser realizador, que quero ser designer, mas isso não ter uma influência na minha vida pessoal, naquilo que eu procuro, nos meus tempos livres, naquilo que eu não sei o quê, é impossível, é inevitável. As coisas tocam-se. E eu acho que isso quer dizer, certamente, que o meu trabalho é um pouco aquilo que eu amo e aquilo que eu gosto e a minha paixão. Porque se calhar há pessoas que têm trabalhos e vivem uma vida pessoal e têm interesses pessoais que nada têm a ver com o seu trabalho. E não estou a dizer que são mais ou menos felizes, estou a dizer que se calhar aqueles não se cruza tanto, não há ali um entrosamento daquilo que é a vida profissional com a sua vida. E pronto, eu diria, tentando ser um bocadinho pés na terra, mas sonhar e tentar estar com a cabeça noutro sítio, é isso, é não desistir, persistir, estudar, formar-se, trabalhar sobre e perceber que é isso, que se falhares, se não conseguires no momento em que tu achas que devias ter conseguido, calma, tenta recomeçar. E ser irreverente. Sim. Sempre. Sim, isso é fundamental. Resiliente, há bocadinho eu ia dizer isto. Okay. Nós, insulares, aprendemos todos os dias o que é a resiliência. Sim, a aceitar e a trabalhar com a adversidade. Sim, com todas as limitações ou condicionantes que nós temos. Não nos deixarmos ficar por aquilo que nos dizem ou por aquilo que nos vemos. Sim, temos que ser irreverentes e tentar quebrar. Mas eu sinto que existe muito isso também. Ou seja, à nossa volta, eu sinto que há muita malta que
consente. É acomoda-se. Eu não estou a dizer para nós sermos aqui... Conformista. Eu não sou propriamente revolucionário. A questão não é essa. Não é? Sim. Vamos aqui fazer aqui um rebelião. Não, mas às vezes há atitudes, por mais pequenas que sejam, podem mudar o mundo. Podem mudar o nosso mundo, que é essencial. E, portanto, eu acho que os jovens devem realmente, se acreditam numa coisa, devem experimentar essa coisa, devem se dedicar a essa coisa, dar-me coração. E é o percurso, como o Rodrigo estava a dizer, o próprio caminho faz-se caminhando. Isso é clichê, mas é verdade. Sim. E podem surgir novas oportunidades, pode-se Novas conhecer paixões. fulano e cicrano, pode-se novas paixões e então deixa-se aquele caminho e vai-se para outro, ou perde-se aquele objetivo e vai-se para outro. E isso é como a construção do próprio ser humano, em que nós nunca estamos definidos, ou plenos, ou unos. É um caminho, Sempre é um a crescer. percurso. Somos personagens redondas, não somos personagens Exatamente. planas, não é? Estamos sempre a Sempre a evoluir. crescer, evoluir, a acumular Sim, experiências. Exatamente. Boas e más. Boas e más. Mas aprendemos, acho eu, com todas elas. Pronto, é isso. Eu acho que é isso. É não desistir, persistir. Lá está, nós falamos disto há 9 anos. Ou seja, estando aqui a sonhar, andamos a sonhar com isto há 9 anos. Não é? Com esta ideia de ter um estúdio que não era com as dimensões que tem hoje, certamente. Era uma coisa mais pequena, pronto. Com menos áreas acumuladas, não é? De ação. Mas Lá está, ninguém prevê o amanhã. As coisas acontecem quando têm que acontecer. Claro que tem que haver aqui uma grande vontade de fazer acontecer. Isso faz a diferença toda. É quando nós realmente podemos ter até todos os dons do mundo, mas se nós não dermos às vezes o primeiro passo, se nós não nos permitirmos ser, então nada acontece. Eu acho que é isso. é preciso tentar, é preciso arriscar. E só para bater com a cabeça. Bate-se com a cabeça. E a vida não há de acabar aí. E a vida continua. E havemos de aprender com essa experiência. Sinceramente, eu acho que as pessoas se deviam permitir mais, deviam arriscar mais, deviam viver mais. Deviam, às vezes, quebrar as amarras. Se permitirem. As pessoas só têm uma vida, só uma. Portanto, há que Às vezes esquecemos saber fazer disso. escolhas. Viver. Esquecemos disso às vezes. Permitirem-se. Exato. E quando são jovens, há muita coisa para aprender, lá está. Mas é a melhor altura. Eu senti que com 29 anos, com 2 licenciaturas, já trabalhei, já tive uma grande produtora. Era agora o momento. Ou seja, não é que não fosse aos 40, porque não tem que ser em idade nenhuma. Mas eu senti, e o António também acho que sente, porque nas nossas conversas pessoais, etc. Que era agora. Temos que arriscar agora, temos que tentar agora e vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos trabalhar, vamos dar no duro, vamos discutir. Sim, já está a acontecer. Havemos de discutir, como acontece, pronto, faz parte. Mas o importante é continuar, é tentar e pronto. E como o António disse, estamos cá, de portas abertas e queremos muito trabalhar, muito mostrar o que gostamos de fazer e acho que é isso. Ao estúdio. Muito bem, obrigado por me receberem aqui. Eu gostei imenso de estar aqui. Bem, estou aqui, já vos tinha dito do primeiro dia que a gente conversámos aqui, que vos procurei. Estou aqui no meu habitat, neste ambiente de rádio, estúdio de rádio, e isto para mim fascina-me também, para quem me conhece sabe disso. E agradecer terem também se disponibilizado e participado neste episódio do podcast e espero também que sirva para que as pessoas vos ouçam a vocês, claro, que vos procurem e que tenham de facto muito sucesso daquilo que também puder ajudar. Que conseguir ajudar e que tiver conhecimento para, embora seja um pouco mais velho, mas... Nós também retribuímos agradecimento. Mas agradecemos, obviamente, também a oportunidade de podermos dar-nos a conhecer, divulgar, etc. Pronto, é isso. Hoje em dia é preciso divulgarmos, é preciso dizer que existimos, que estamos aqui. E esta é mais uma forma de chegar às pessoas. É preciso também, há formatos e formatos, e eu acho que, no caso, o podcast é um formato bastante bom porque também ajuda, estamos aqui de forma descontraída a conversar. Sim. E ajuda a desconstruir, digamos assim, às vezes as ideias, no caso aqui em Apriça era o estúdio, e ajuda também a espelhar melhor aquilo que realmente foi o percurso até aqui. Pronto, nós podemos resumir e dizer, olha, isto fazemos aqui o tal audiovisual, o design e o cinema. Sim. Mas quer dizer, temos que desdobrar as coisas, claro. Para as pessoas perceberem de onde é que as coisas vêm. São áreas complexas. Que há uma história, Sim. que há um conceito, que tudo isto, este modelo de podcast, eu acho que é bastante útil, eu acho que funciona bastante bem. E portanto, os meus parabéns para ti e espero que continues com a tua força e dedicação.
Se fosse em rádio, tínhamos o tempo muito limitado, não é? Estávamos aqui 10, 15 minutos. Sim, não dava para É mais. isso, Não dava para dizer nem ai, nem ui, nem ó, nem Exato. a, nem E é. depois ouve-se o que se quer e quando se quer. Sim. Exato. Pronto, muito obrigado a vocês Obrigado a e nós. vamos vendo por aí. Na volta do Faial, há histórias por contar, lugares por descobrir e vozes que fazem eco do Atlântico. Bem-vindo ao podcast onde a ilha fala e tu ouves.